Bom dia, meus queridos, olha eu aqui de novo. Passar a mão na careca aqui para alisar os cabelos. E hoje eu quero falar de um assunto polêmico. Eu gosto de assuntos polêmicos. E um desses assuntos é o seguinte. Estou lendo a Bíblia hoje aqui, no tablet, né? A mensagem de hoje é no capítulo 15 de São Mateus. Um episódio que Jesus teve junto com os discípulos no banquete dos fariseus. Vamos ler o texto completo, o capítulo inteiro, que vamos ter que para poder compreender o que Jesus quis dizer, o que ele disse. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Aqui eles não disseram assim, o ensinamento que recebemos de Deus, ou da palavra de Deus, mas dos antigos. Jesus respondeu: é porque é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, e seguem os próprios ensinamentos. E outras traduções fala sobre a tradição, que eles tinham uma tradição. Então, Jesus continua no verso 4, São Mateus capítulo 15, o verso 10 em diante, né? Na verdade é o capítulo inteiro, o capítulo a partir do verso 1, mas eu já estou no verso 4. Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. Vamos ler o verso 5 para poder explicar isso aí. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus. Então, não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Bom, aqui Jesus falou para ele de seguir os seus próprios ensinamentos. Então, lá tinha muitas pessoas que, para não ajudar os pais, ele dedicava os seus bens ao templo, à igreja, né? E aí ele saía da responsabilidade de cumprir o mandamento, que é o 5º mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, ele saía dessa responsabilidade, mas era uma tradição que eles criaram, uma lei que eles criaram dos fariseus, não de Deus. Ensinamentos deles, os seus próprios ensinamentos, a sua própria tradição. E Jesus disse no verso 7, hipócrita, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Então aqui Jesus relata um texto de Isaías, que Isaías estava certo, né? Que aquele povo honrava Deus, né? Somente de boca,
mas o coração deles estava longe. A adoração deste povo é inútil, verso 9, né? Pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. Aqui Jesus está dizendo, a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. O verso 10. Jesus chamou a multidão e disse, escute e entenda, não é o que entra pela boca que faz com que algum fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu no verso 13, toda palavra que o meu Pai que está no céu não plantou. Não, vamos entender melhor aqui. Toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Então, o que Jesus quis dizer? Que eles eram planta que Deus não plantou. Não se preocupe, verso 14, não se preocupe com os fariseus, são quais cegos, e quando um cego cai, outro, os dois acabam caindo num buraco. Quer dizer que alguma tradição fala assim, se um cego vai guiar o outro, os dois caem no mesmo buraco. Porque os dois estão cegos. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? Isso aqui está no verso 15, verso 16. Agora o verso 17. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que faz com que a pessoa fique impura. Bom, aqui Jesus não estava falando de comida, estava falando de mandamento, estava falando de leis, né? Quando Jesus falou quando eles falaram assim para Jesus que os discípulos comiam sem lavar as mãos, eles estavam falando de um costume deles, de uma tradição. E essa tradição, ela vem assim. Eles tinham esses costumes de lavar a mão 7 vezes. Não que os discípulos não lavavam as mãos, mas uma vez só, não precisava lavar 7 vezes. Jesus estava questionando sobre esse assunto. Jesus não estava falando de comida. Jesus, no final do capítulo, vocês vão ver a resposta, que é o contexto da mensagem. Não adianta você querer trocar a mensagem de Deus, o que Deus falou lá no Velho Testamento, Deus nunca mudou. Vocês podem ler Salmo 89, verso 34, Malaquias, capítulo 3, verso 6, e também Tiago, capítulo 1, verso 17. Esses 3 versículos falam que Deus não muda. Em Tiago fala assim que Deus não muda, Deus não tem, como é que fala? Em Deus não há mudança. Então, Deus não muda e nem sombra de variação. Eu não entendi isso. Tem que ler o versículo para poder. Eu não tenho de cor, eu não sei de cor. Mas parece que ele fala assim: em Deus não há mudança e nem variação. Não, Deus não há sombra de mudança. Nem sombra de mudança ele tem. Na última parte do versículo fala assim. E o capítulo 89 de Salmo,
E o verso 34 diz que Deus não muda o que os seus lábios proferiram. Aí, lá no Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim que Deus não muda. Porque se Deus pudesse mudar, né? Quem seria de nós? Né? Outra coisa que sobre a mudança, se Deus pudesse mudar a sua lei, mudar o que ele ensinou para nós, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque a lei de Deus ela nunca pode ser alterada. E também o que ele disse lá no Levítico 11 sobre as alimentações, sobre os animais impuros, que Jesus não veio aqui na terra para purificar porco, ele veio aqui para salvar ser humano, veio para nos salvar. Então muita gente pega esses textos aqui, mas Jesus não estava falando aqui de comida. Agora, os fariseus estavam assim, incentivando eles, porque eles foram comer com as mãos sem lavar. Mas eles lavaram, porque a tradição era lavar 7 vezes. Eu fui atrás pesquisei sobre esse assunto e encontrei que os fariseus lavavam, a tradição deles era lavar a mão 7 vezes. Então Jesus achou que isso não era necessário e na verdade não é. Você vai lava uma vez, a mão já fica limpa. Eu, por exemplo, que trabalhava de mecânico, então eu lavava a mão uma vez, mas a hora que eu começava a lavar, eu só parava quando ela estava limpa. Aí ia lavar só uma vez. Não precisava eu lavar 7 vezes para poder a mão ficar limpa. Então, vamos ver. O verso 19 diz assim: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Entendeu agora? De que Jesus estava falando? Agora vamos ler a partir do verso 21 do capítulo 15 de São Mateus. Eu li o verso 19. Vamos ver. O último versículo que eu vou ler agora é o contexto dessa mensagem, que é o verso 20. O verso 20 diz assim: são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Tá vendo? Esse aqui é o texto. Esse aqui é o contexto de tudo que Jesus disse. Então, por que vocês têm que ler? Então, vocês nunca leram um texto fora do contexto, porque aí vira um pretexto. Então, aqui está dizendo assim: são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Será que então se nós chegássemos em um lugar, tivesse a nossa comida e não tivesse água para lavar as mãos, como que você vai ficar com fome? Porque não tem água para lavar as mãos? Até você vai comer só quando encontrar água? E se você demorar a encontrar água, você vai fazer o quê? Então, é uma coisa muito chata que esses homens ensinavam. Então, eles criaram muitos mandamentos para o próprio mandamento de Deus. Quando eles saíram do exílio babilônico, então eles ficaram com medo com medo assim de cair em outro cativeiro por causa do pecado deles. Aí eles, agora, além de guardar os mandamentos, eles criaram outros mandamentos, criaram outras regras desnecessárias. Jesus estava falando era disso. Jesus não estava falando de comida,
Está falando de, Deus está falando das tradições dele, por causa das tradições ele transgredia os mandamentos. Tirava coisas desnecessárias. Então, quando eu só quero falar uma coisa aqui. O povo evangélico, de um modo geral, eles acreditam que nós podemos comer de tudo, porque Jesus veio e purificou. Mas não existe nenhum texto na Bíblia que Jesus purificou, que Deus purificou algum animal impuro para nós. Antes do povo comer carne, antes do dilúvio, que não tinha autoridade, Deus não tinha dado ainda, liberado para eles comer. Que se alguém comeu carne, foi outra nação, a nação de Caim. Né? A descendência de Caim que pode ter comido carne, mas o povo de Deus não. Então, Deus só foi liberar carne depois do dilúvio. Mas na hora que os animais entraram na arca, já tinha separação de animais impuros e animais imundos. Animais puros e animais impuros. Melhor dizendo. Então, entraram 7 pares de animais puros e um par de animais impuro. Um casal. E 7 casais de animais limpos, animais puros. Hoje, até a carne que nós comemos, hoje ela é impura. Mesmo de animais limpos, ela está impura, porque conforme as pessoas criam os animais, usam tanta tecnologia que a carne se torna impura, né? Mas isso não vem ao caso. Então Jesus nunca veio aqui na Terra, você não tem prova na Bíblia, ninguém tem prova na Bíblia que Jesus purificou, principalmente o porco para comer. Segundo o Ministério Mundial da Saúde, eles não indicam que você pode comer porco. Se vai no hospital, por exemplo, lá não tem. Pode ter alguma carninha de gado, ou de carneiro, ou de frango, mas porco não tem. Hoje diz que estão aí criando porco de granja, que é porco sem, que não contamina. Mas o porco, ele é o que ele come. Você já viu lá esses porcos, esses porcos de caipira que eles falam? O que eles comem? Então ele é o que ele come. Lavagem cheia de impureza, tudo, então é o que ele come. E pelo Ministério da Saúde, os médicos, quando ensinam uma pessoa, ele já fala, ó, não come isso, não come. Então, porco não pode comer. Eu tenho pessoas aí que está sendo incentivado pelos médicos, que nem religião não tem, até ateu. Muitos médicos até são ateus e eles ensinam que não pode comer. Então, aqui nessa parte aqui, o verso 21, o verso 20, diz que é o contexto que o comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus falava. E outro dia nós vamos fazer um vídeo desse assunto, sobre a visão de Pedro, do lençol que ele viu no céu. Nós vamos fazer uma explicação desse. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, mas eu vou fazer outro vídeo para melhorar o primeiro. Então, meus queridos, para nós termos saúde, nós precisamos compreender a palavra de Deus.
cuidado com a saúde. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu hoje estou aposentado, já estou com 73 anos, né? Na verdade, 74, porque eu já entrei do 73 para o 74. Quando for o ano que vem, 2022, eu completo os 74 anos. Então, eu pedalo aí 100 quilômetros, 150 quilômetros ou mais, tranquilamente. Eu pedalei esses dias 168 quilômetros com 9 horas e 57 minutos de tempo de pedalando. 168 quilômetros. Quer dizer, eu tenho uma saúde tremenda. Mas por que isto? É porque eu tenho cuidado da minha alimentação. Conheço pessoas aí com muito mais novo do que eu, está até em cadeira de roda. Os meus amigos, da onde eu morei, tudo mais novo do que eu, todos já estão sepultados. Quando eu voltar lá um dia, não vou encontrar nenhum conhecido. Tudo porque não cuidaram da saúde, morreram tudo novo, né? Então, eu dou graças a Deus por isso. Peço que nos ajude, cada um. Você cuide da tua vida, da sua saúde. Faça exercício físico e livre desses alimentos impuros que pode te levar a você a ficar mais fraco. Mude a sua alimentação, cuide mais. Vá ao médico. Quando o médico dizer o que você está sentindo, você pode até melhorar a sua saúde com a sua própria alimentação. Espero que esse vídeo te ajude a compreender melhor. Eu vejo as pessoas fazendo muito exercício físico, mas quando chega em casa, come tudo que aparece. Aí não adianta nada. Uma doença, ela não vem por acaso. Ela entra pela boca. Espero que esse vídeo te ajude a compreender mais. A Deus, a palavra de Deus, para que você possa ter mais tempo de vida com saúde. É o meu desejo e a minha oração. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se e também compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo.